Estava eu navegando pelo X, o antigo Twitter, quando vi um post aqui do Lucas Montano, famoso youtuber tech aí de TI no Brasil, comentando aqui, como assim os modelos não raciocinam? A caixa preta mágica era só um morango? Que é uma brincadeira com o projeto Strawberry, que era do GPT 4.5, acho. Enfim, e aí ele coloca um print de um artigo da Apple dizendo a ilusão do pensamento, entendendo as forças e as limitações dos modelos de raciocínio pela lente do problema de complexibilidade, ou melhor, pela lente da complexidade de problemas. Então, como que será que ficaria uma tradução disso aqui? Vamos ver, ó. A ilusão do pensamento que os pontos fortes através da lente da complexidade do problema. Título estranho. E aí eu fui buscar esse artigo no site da Apple, o Machine Learning Research. A Apple que não tem modelo nenhum. Não tem nada, não tem. Logo a Apple que não tem nada, ela não fez nada, ela usa o modelo dos outros, ela não tem o próprio modelo. Foi a única Big Tech que não criou o próprio modelo, né? A Amazon está com a Anthropic, a Microsoft está com a OpenAI, o Google fez o próprio, né? E a Apple é a única que não tem modelo, né? E aí eles fizeram esse artigo, o PDF está aqui, e aí vamos dar uma olhada nele aqui, né? Então, o primeiro ponto é a ilusão do pensamento, entendendo, é lógico que os modelos não pensam, comparar com... É uma ferramenta, gente, comparar com o humano. Coisa louca, querem personificar a inteligência artificial. Calma lá, pera lá. Antes, o que é o tal Thinking Model, o modelo de raciocínio, né? Esse site aqui, o Artificial Analysis.ai, ele mostra aqui um ranking de vários benchmarks, vários testes que são feitos com as mais conhecidas inteligências artificiais, e ele faz um ranking aqui de inteligência, né? Então, se observarmos aqui, a briga tá feia entre OpenAI e Google, né? Mas se observarmos aqui, os primeiros colocados, aqui, ó, nós temos o Gemini, que aqui na versão de março estava perdendo por 1 ponto, né? A OpenAI estava com 70, ganhando aqui empatado o O3 e o O4 Mini, e o Google logo no cangote deles aqui com o Gemini de março, mas aí o Google lançou uma versão nova, do nada aí, o Gemini 2.5 agora de junho, empatou com a OpenAI, mas com uma grande vantagem aqui, que é uma janela de contexto de 1 milhão de tokens, enquanto o da OpenAI, o O4 Mini, tem 200k, embora o O4 Mini seja mais baratinho. Então quase $2 aqui por milhão de tokens, enquanto o 2.5 do Gemini é 3.44. O O3 é caríssimo, né, e tem aqui menos ainda tokens na janela de contexto, mas empatado aí temos, praticamente empatado aí temos o Gemini, os modelos da OpenAI, o modelo do DeepSeek, que vem aqui com uma janela de contexto também muito pequenininha, só que muito baratinho, muito baratinho, né? Metade do preço praticamente aí do O4 Mini, e menos de 1/3 do preço do Gemini, mas com uma janela de contexto pequenininha, e praticamente aí com a mesma nota, né? Todo mundo muito junto aí. E o Grok também, um pontinho atrás aqui do DeepSeek, só que também com uma janela de contexto bem alta e mais barato ainda, né? Então, assim, na minha opinião, o melhor modelo que a gente tem hoje aqui, do custo-benefício, é o do Grok, né? Janela de contexto grande, uma nota praticamente empatada aí com os outros e um custo mais baixo de todos, né? E aí, na sequência, aparece aqui o Flash também. E o Claude vem logo depois aqui, mas também a janela de contexto é pequena, e o Claude é uma fortuna, né? $30, 10 vezes mais caro que o Gemini, e com uma nota bem pior, né? O Claude aparece aqui já 6 pontos atrás, né? Mais uma coisa que a gente repara aqui é que o Gemini 2.5, ele é Reasoning, O3, O4, é modelo de Reasoning, né, modelo de raciocínio. O Gemini 2.5 Pro é Reasoning. O R1 da DeepSeek é Reasoning. O Grok 3 Mini Reasoning. O O3 High é Reasoning. O Gemini 2.5 Reasoning, né, todos eles de Reasoning. O Clopus, o Claude 4 Opus Thinking é Reasoning. O3 Reasoning. O Qwen da Alibaba Reasoning, O1 Llama aqui, O1 é Reasoning da OpenAI também. Esse Nemotron Ultra
tá, não dá para ler aqui, mas tá escrito reasoning também. Cadê? Eita, aqui. Cavalou tudo os nomes aqui. Mas é reasoning também, né? Confia em mim. O Gemini aqui, 2.5 Flash Reasoning. DeepSeek R1 Reasoning. É tudo reasoning. Esse aqui não está escrito reasoning. E ele é bem baratinho. Dá para saber também se é reasoning pela velocidade aqui. Essa coluna aqui, ó, a latência é o tempo que ele demora para responder. Então, quando o tempo é pequenininho, é porque não é reasoning. E aí, primeiro modelo não reasoning que aparece é esse. Aí vem aqui o Claude for Opus, deve ser... o Claude for Opus é reasoning. O Claude 3.7 Sonnet Thinking é reasoning. Vamos ter certeza que o Claude for Opus é reasoning. Mas enfim, aqui é tudo reasoning. Os modelos que começam a aparecer, ó, o primeiro que aparece aqui que não é reasoning é esse, parece que foi esse aqui também, né, da Alibaba, né, de 32 bilhões de parâmetros só. E aparece aqui com 58, já bem abaixo dos 70, né? Então é bem grande a diferença. É o primeiro modelo de não reasoning que aparece aqui. Depois o Claude Opus talvez seja, eu acho que é a versão nova, né? É a versão mais recente. Eles ficam brigando pela liderança aí. Reasoning. Aí aparece aqui o Gemini Reasoning. Aí o V3 aparece aqui, tá empatado aqui, né? O V3, eu acho que o Claude 4 Sonnet é o de não reasoning. Acho que o Opus é reasoning também. Então aparece empatado aqui o DeepSeek V3, o Claude, tudo com 53, ó. O Claude for Sonnet, o GPT 4.5, o GPT 4.1 Mini e o 4.1, só que aí, ó, né, a gente tem aqui já 1 milhão de janeiro de contexto do OpenAI correndo atrás do Google, né? E aí um pontinho atrás vem aqui não, esse aqui é FlashThink também. Aqui começam os modelos de não reasoning, mas no meio aqui também tem os reasoning, aqui tá o da Meta. Enfim, o que é esse diabo desse reasoning? Vou explicar isso na prática. Confusão do caramba, né? Então eu vou abrir aqui o Google AI Studio e eu vou pegar um modelo bem sem vergonha do Google, que é o Gemini 2.0 Flash Lite. É o pequenininho, né? É o modelo pequenininho. E eu vou perguntar aqui uma coisa, deixa eu recolher isso aqui. Vou fazer uma pergunta assim, ó. Qual a terceira letra da quinta palavra da frase? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Deixa eu escrever certinho, ó. Dá um zoom aqui. Então aqui, ó. Qual a terceira letra da quinta palavra da frase o rato roeu a roupa do rei de Roma? Entrar aqui, geralmente ele erra, então vamos ver aqui se ele escreveu certo ou errado. Ele escreveu rapidinho, né? Ele não pensou e escreveu. A terceira letra da quinta palavra da frase o rato roeu a roupa do rei de Roma é E. Então vamos ver aqui, ó. A primeira é O, 1, 2, 3, 4, 5. É roupa, nem tem E aqui, né? Então não sei de onde que ele tirou isso aí. Ou seja, ele errou. E é um negócio simples. Nossa, mas ele é burro demais. Caramba, é só um modelo de linguagem. É uma ferramenta, não é uma pessoa. Não é uma pessoa. Calma lá, pera lá, veja bem. Agora, existe uma técnica baseada nesse artigo aqui, ó. Chain of Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Model de 2022, de janeiro de 2022, que diz o seguinte, ó, a estimulação da cadeia de pensamento estimula o raciocínio em grandes modelos de linguagem, né? Então, o artigo, ele explica que a cadeia de pensamento estimula o raciocínio em grandes modelos de linguagem e dentro aqui do artigo tem várias explicações, vários exemplos explicando o óbvio, o que também acontece com pessoas. Esse modelo aqui, que é burrinho, um modelo pequenininho, ele encontrou lá, ele errou. Eu fiz uma pergunta simples e ele errou. Lembrando que esses modelos são treinados para lidarem com linguística. Eles são modelos linguísticos, não de lógica. A lógica, a matemática está implícita neles. Agora, o curioso aqui é que é o seguinte, vocês sabem, já expliquei aqui nos vídeos, que esse negócio de conversa é um truque. Se eu escrever outro prompt aqui embaixo, ele vai concatenar ou juntar esse com esse que foi o que eu perguntei, com esse que é a resposta da IA, com esse que eu acabei de perguntar de novo. Ele junta tudo e manda para a IA, então dá aquela ilusão, aquela sensação de que a gente está conversando. Mas, na verdade, não tem esse negócio de conversa. A IA, o modelo, ele é inerte, ele é um modelo, ele não está vivo. Ele recebe um texto, ele devolve um texto e acabou a conversa para ele. Acabou ali, ele não está vivo, ele não interage de verdade, né? É um truque. Então, eu poderia apagar isso aqui no Google AI Studio, ele permite que a gente faça esse tipo de coisa. Então, eu vou apagar essa resposta dele e eu vou editar essa, tá? Como se eu tivesse feito de novo essa pergunta, vou editar, e tá começando de novo para ele, é como se eu criasse um novo chat e começasse a conversar com ele. Então eu vou colocar um ponto e vou escrever assim, ó, explique o raciocínio passo a
passo antes de dar a resposta. Esse é um truque que foi descoberto nesse artigo, nesse aqui não, cadê? Aqui, nesse artigo, que foi descoberto aqui nesse artigo, que diz que estimular a cadeia de pensamento estimula o raciocínio do modelo. Então, assim, é o mesmo modelo, ó, o Gemini 2 Flashlight, não é truque isso aqui, e eu vou clicar nesse botão para ele rodar de novo o prompt. Ele começou o treco de novo. Cliquei ali, e agora olha só que coisa, ele dá uma resposta diferente agora. Por quê? Porque eu pedi para ele explicar o raciocínio passo a passo antes de chegar na resposta. Então, primeiro ele identificou as palavras, ele fez isso sozinho, né? Eu só pedi um passo a passo genérico. E aí ele falou, a frase, o rato é o roubo do rei de Roma, na frase, a frase é, o rato é o roubo do rei de Roma. As palavras são, aí ele separou tudo, ó. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Colocou tudo separadinho. Identificar a quinta palavra. Agora ele acertou a quinta palavra. 1, 2, 3, 4, 5. A quinta palavra é roupa. Olha só, ele acertou a quinta palavra. O mesmo modelo, só de eu pedir para ele explicar o raciocínio passo a passo antes de dar a resposta. E aí na terceira, ó, identifica a terceira letra da quinta palavra. A palavra roupa tem as letras R, O, U, essa é a terceira, U, né? P-A, a terceira letra é U. Ele acertou a terceira letra, que é U. Ele acertou. Olha só que coisa, rapaz. Então, o que a gente conclui daqui? Que o modelo raciocinou. E ele raciocinou mesmo. Como é que vai falar que não é raciocínio? É raciocínio. E ele chegou num resultado diferente. Isso acontece conosco também, quando a gente vai fazer uma conta de cabeça, muitas vezes a gente erra, só que quando a gente faz aquela conta ali no papel, passo a passo, tal, a gente dificilmente erra, acerta aquela conta. É literalmente a mesma coisa que aconteceu aqui. Então os caras bolaram o seguinte, né? Eles bolaram o seguinte, caramba, se estimular a cadeia de pensamento, que é uma das técnicas de engenharia de prompt, só uma, tem várias, para melhorar a resposta do modelo. Se estimular a cadeia de pensamento melhora a resposta, cara, a OpenAI na época falou, vamos criar um modelo de raciocínio. E aí ela foi e criou o O1, que é o modelo de raciocínio, que na verdade o que ele faz? Um truque, ele faz isso aqui. Quando o usuário pergunta, né? Quando o usuário pergunta, o programa, o software, ele recebe o prompt do usuário e ele injeta lá, ó, me explica passo a passo isso aí. E aí o modelo vai acertar, né? Ele vai responder direitinho aqui. E aí o modelo, sem a gente ver, escondido dos nossos olhos, ele pega aquela resposta e fala, pô, agora resume essa resposta, dá uma resposta mais objetiva que eu vou devolvê-la para o usuário. Como se eu fizesse isso aqui, ó. Agora, escreva uma resposta mais objetiva para eu devolver direto ao usuário. E aí eu mando isso, e aí ele vai responder, ó, a quinta palavra da frase é roupa, a terceira é U. Ou seja, ele não fez aquele blá 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 ali. Eu pego só essa resposta e devolvo lá para o usuário. Tadã! Modelo de reasoning. É o truque. Então, um programa faz a IA conversar com ela própria, e aí esse modelo de reasoning, hoje ele é muito mais sofisticado, ele faz treinamento por reforço, utilizando as respostas lá dos usuários e o joinha, o like, o dislike, que nem eu vou dar aqui, ó, esse like e dislike, tá bom. Sai fora. Então, ele usa essas interações com os usuários para melhorar o modelo de raciocínio, e ele faz com que as IAs, antes de processar, elas criem uma estrutura mais complexa de conversa consigo próprio para chegar em respostas melhores. E isso, por si só, fez elas avançarem pra caramba aqui no ranking. Então, o Gemini 2, ó, vamos procurar aqui, onde é que está o Gemini 2 Pro? Aqui, ó. A nota dele é 49. É isso aí, a nota dele é 49. E ele, com reasoning, passou para 70 nos testes de raciocínio, de lógica, de não sei o que lá. Então, isso é modelo de reasoning. Isso é um modelo de reasoning. É literalmente um modelo de raciocínio. E aí, o que esse artigo diz, né? Então, aqui tá o artigo. O artigo, ele fala, pô, a ilusão de pensamento. Pô, é um artigo... Primeiro que artigo científico não começa pela conclusão, né? Esse é um termo chamativo demais, né? A ilusão do pensamento, entendendo as forças e limitações. Tá claro, entendendo as forças e limitações, ele já começou dizendo que tá dando a conclusão, né? Isso não é um método científico exatamente, né? Mas eles colocam ali toda a metodologia formal de um artigo, tal, não sei o que lá, dá aquela enganadinha. E logo na introdução, então, para não me alongar muito sobre o que ele diz, e né, que isso não passa de uma ação marqueteira, os modelos de raciocínio, claro que não, pô, é uma ferramenta de inteligência artificial, lógico que ele não ele é baseado em identificação de padrões, sim, ele é treinado para representar padrões linguísticos numa conversa, né? E aí, aqui ele começa explicando pela Torre de Hanoi, só tem 2 pontos aqui que eu queria ilustrar, né? Primeiro, aqui
ele começa explicando ilustrando, né? Porque o que ele diz aqui na prática, assim, o que esse artigo faz, na verdade, ele parte de uma hipótese que os autores eles questionam os modelos de linguagem de grande porte e questionam se eles possuem um raciocínio profundo ou só simulam pensamento por meio de padrões de aprendizado. É lógico que eles só simulam pensamento por meio de padrões de aprendizado. Que pergunta, porra, tosca, meu. É um modelo de linguagem, não é querem personificar o negócio, né? Mas assim, tem uma coisa muito estranha aqui que eu achei aqui, que foi o seguinte. Enfim, vamos começar aqui. Eles querem ver se ele explora pensamento abstrato, se ele desenvolve pensamento abstrato. E eles usam esse jogo famoso que é o jogo da Torre de Hanoi, que tem aqui 3 hastes e você tem que mover os discos e não pode colocar um disco menor embaixo de um disco maior. É um jogo clássico aqui dos algoritmos. E o jogo clássico ele tem 3 discos e você espalha aqui os discos, você tem 3 discos, 3 hastes, um joguinho de lógica, né? E aí ele fez o teste, ele ilustra aqui o teste que foi feito com o Claude 3.7 Thinking. E aí ele mostra aqui que conforme a quantidade de discos aumenta, o modelo se perde. Esse é o primeiro ponto aqui. Eu conheço gente que não consegue resolver o Torre de Hanoi simples, com 3 discos. Então quer dizer que os modelos não conseguem resolver quando você soca um monte de disco lá para eles resolverem, né? Então, enquanto estava aqui tem o número de discos, né? Então o modelo começa a se perder quando começa com 8 discos. Caraca, velho! Pô, eu conheço gente que não consegue fazer com 3. Imagina com 8. Então isso, pô, é forçar a barra, né? É forçar a barra mesmo. E uma outra coisa que eu achei estranho é porque no documento inteiro, os modelos, né, no caso, o modelo que está no topo do ranking, que é o Gemini 2.5 Pro, tudo bem que ele se alternou, né? Ele se alternou aqui com o Wolfram. Na verdade, o Gemini assumiu a liderança e logo na sequência o OpenAI lançou o Wolfram Mini. E ele está usando um modelo que nunca esteve no topo, que é o Claude 3.7. É um bom modelo, um modelo top, mas nunca esteve no topo e não usou os que estavam no topo. Então eu achei isso esquisito. Por que não testou com todos eles, né? Eu achei isso particularmente estranho. E aí o trabalho é um trabalho pequenininho. Então ele começa ilustrando com esse teste aqui da Torre de Hanoi. Depois ele cita aqui alguns trabalhos relacionados, ele faz aqui, ele mostra aqui uma análise comparativa entre os modelos de pensamento e não pensamento, thinking e não thinking. Fala aqui sobre como preparou o ambiente de teste e jogos, aqui ele usou a Torre de Hanoi, Checker Jumping, River Crossing, joguinhos de lógica aqui. E aí ele explica que conforme esses jogos todos, quando a complexidade deles aumenta, as IAs começam a não conseguir responder. Mas, assim, nos testes de benchmark, elas não são 100%, elas são 70%. Né? E aí fala sobre o raciocínio e tal, não sei o que lá, e daqui a pouco, logo, termina. Né? Tem 11 páginas só, é um artigo pequenininho. Ou seja, é um artigo totalmente irrelevante, uma tremenda de uma bobagem, que quis explicar o óbvio. E qual que é o óbvio? Modelos de linguagem são modelos de linguagem, não são cérebro. A única interface com o mundo real são blocos de texto. Eles não têm olhos, eles não sentem cheiro, eles não têm tato, eles não têm órgãos, eles não competem com os humanos pelas mesmas coisas. São apenas ferramentas. E é lógico, acho que o único ponto positivo desse artigo foi estimular a discussão do que são modelos de raciocínio em comparação com os modelos de linguagem que não raciocinam. Os modelos de raciocínio são programas, são truques que fazem com que os modelos de linguagem conversem com si próprios antes de dar uma resposta, porque descobriu-se que essa técnica faz com que ele dê respostas melhores. E é isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro das novidades e até a próxima.